Pará na economia da borracha, transformações econômicas e sociais. O Pará e, consequentemente, a região amazônica, durante as primeiras décadas do século XIX, teve sua produção e comércio diretamente vinculados à Europa, enquadrando-se na linha do antigo sistema colonial. Por esta razão, pouca expressão teve no cenário nacional até as primeiras décadas do século XIX. A economia regional pautou-se na exploração das drogas do sertão, entre parênteses, canela, cravo, frutas, plantas medicinais, etc., fecha parênteses, experimentando um ligeiro crescimento com a cultura de exportação do cacau, seguida da cultura do açúcar, algodão, tabaco, arroz e café, cujos principais portos consumidores eram Gênova, Hamburgo, Veneza, França e Holanda. Concomitantemente, desenvolveu-se uma manufatura artesanal, com os curtumes, engenhos, produção de farinha, sabão, entre outros. Desta forma, a Amazônia apresentou uma formação predominantemente assentada em atividades extrativas de subsistência destinadas à exportação. Apesar dessa tradição de relacionamento comercial com o exterior, a produção regional sempre esteve sujeita às oscilações do mercado internacional consumidor, além das crises internas que atingiam essa economia. Somente a partir da segunda metade do século XIX é que o Pará adquiriu um relativo desenvolvimento econômico em decorrência da produção e exportação do látex, determinado pelas exigências da indústria internacional. A borracha, apesar de ser utilizada na Europa desde o início do século XIX, em produção de bens de consumo e impermeabilização de calçados, sua exploração só vai ganhar estímulo a partir de 1840, com a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear. A manufatura da borracha paraense teve papel destacado. Produziu e exportou sapatos, revestiu mochilas militares, além de outros artefatos. A produção e exportação de calçados foi, em 1840, de 47.787 pares. Em 1841, de 69.252 pares, aumentando para 138.873 pares em 1850. Essas exportações destinavam-se principalmente a Nova York, Boston, Washington, Hamburgo e Maranhão. A produção desses artefatos de borracha, que teve seu aumento até meados do século XIX, declinou a partir de 1885, chegando quase a desaparecer das estatísticas comerciais do Pará. Entretanto, é com a invenção do pneumático
e com o extraordinário desenvolvimento dos transportes, como o navio a vapor, que a produção da borracha vai ser intensificada. A navegação a vapor, introduzida em 1853, teve grande importância econômica para a exportação da borracha e ao comércio internacional. Inicialmente, sob o monopólio de Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que teve a concessão do governo imperial. A navegação do rio Amazonas abre-se aos ingleses e americanos a partir de 1866. Assim é que, no mesmo ano, foram criadas 3 grandes linhas nacionais de navegação fluvial. Mas a abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira ensejou a posterior absorção de todas elas pela Amazon Steam Navigation Limited, através do decreto número 4.735, de 7 de junho de 1871. Esta companhia de capitais ingleses, em 1826, já havia despachado ao Pará o primeiro navio a vapor, Amazon, configurando, portanto, a disputa internacional pelo controle da navegação e do comércio da borracha. De 1870 a 1910, considera-se o maior surto econômico já verificado na região, tendo-se como principal indicador o crescente aumento da produção da borracha, criando-se até a expressão Rubber Reclaiming Industry. Rubber Reclaiming Industry. Em 1871, o presidente da província do Pará, Abel Graça, em sua mensagem à Assembleia Legislativa Provincial, anunciou o primeiro lugar da borracha na pauta de exportação: 4.890.089 quilos, contra os 3.381.246 quilos do cacau. Neste período, a borracha constituiu-se no principal produto voltado para o comércio internacional. Desta forma, acarreando recursos e, consequentemente, permitindo um surto econômico vigoroso na região. A procura de goma elástica por países industrializados esbarrou em alguns entraves, como a reduzida oferta de mão de obra, transportes para a comunicação interna e, sobretudo, o financiamento externo para a extração em larga escala da borracha, o que vai provocar repercussões nas relações econômicas, políticas, culturais e sociais na região. A mão de obra necessária ao atendimento dessa nova atividade que se impõe à região vai ser solucionada via imigração interna, tornando-se o Nordeste o principal fornecedor de força de trabalho para a economia gomífera, sobretudo a partir de 1877,
quando a seca dos sertões cearenses forçou a saída de milhares de nordestinos em busca de melhoria de vida. A população do Nordeste, desde os primeiros séculos de colonização, estava atrelada a dois sistemas econômicos, o açucareiro e o pecuário. A decadência da economia açucareira, a partir da segunda metade do século XVII, determinou a transformação progressiva do sistema pecuário em economia de subsistência. Em decorrência deste tipo de economia, a região nordestina experimentou uma expansão vegetativa. Com o desenvolvimento da economia algodoeira nos primeiros decênios do século XIX, se processou um crescimento da população. Nos anos 60, com a Guerra Civil nos Estados Unidos, ocorreu a elevação do preço do algodão e, com isso, a produção se intensificou e, por extensão, concorrendo para o aumento da população. A situação se agravou por ocasião da seca ocorrida no período de 1877-1880, durante a qual desapareceu todo o rebanho da região e um elevado índice de mortalidade. O governo provincial procurou, de imediato, solucionar essa crise estrutural, orientando a emigração dessa gente para outras regiões do país, especialmente para a Amazônia. Os governos dos estados amazônicos, interessados em resolver a questão da força de trabalho para a extração da borracha, organizaram serviços de propaganda e concessão de subsídios para gastos de transportes, além da criação de projetos de colonização na região bragantina. O engenheiro Martinho Pinto Braga, em carta dirigida ao presidente da província do Pará, elogiou o valor do povo cearense, ressaltando a necessidade de criar colônias agrícolas. Inclusive, estimulou o governo a criar um núcleo agrícola em Benevides. Observamos que a questão da imigração é um assunto predominante nos discursos oficiais, seja através de mensagens, relatórios dos presidentes de província, de falas ou da legislação pertinente no assunto. Estudei o fato da imigração cearense para esta província. Reconheci a necessidade de regularizar o serviço que a ele se refere, dando-lhe uma certa organização, e neste intuito tomei a resolução que encontrareis entre os anexos para o serviço do recebimento, alimentação e acomodação dos retirantes. Na visão de Araújo Lima, a colonização foi improvisada com os retirantes da seca do Nordeste, à custa da imigração de famintos e incultos que mais davam a impressão de espectros do que de homens.
A imigração nordestina para a Amazônia, a partir da década de 70 do século XIX, possibilitou a formação de uma certa força de trabalho para os seringais e, consequentemente, a expansão da produção do látex, sem contudo alterar o processo produtivo. O seringueiro tornou-se o elemento principal do processo produtivo. A partir deste momento, intensificou-se a participação da Amazônia no sistema capitalista internacional, através do monopólio de empresas voltadas para a acumulação de capitais. Um dos problemas que se levantou em relação a esta acumulação, foi o processo de formação do excedente econômico na região. Dentre os setores que contribuíram para a geração desse excedente, destaca-se o sistema de aviamento. O aviamento, sistema de crédito existente na região desde os tempos coloniais, é uma espécie de crédito sem dinheiro, o qual caracterizou-se pela troca que se faziam entre as casas aviadoras, responsáveis pelo abastecimento dos seringais, e as casas exportadoras. Na Amazônia, a expressão aviar significou fornecer mercadorias a crédito. Com o tempo, as casas aviadoras foram se especializando e, no apogeu da economia, representavam verdadeiras potências financeiras, muitas delas reproduzindo interesses do capital estrangeiro. No Pará, destacavam-se as seguintes casas aviadoras com sucursais em Manaus: Melo e Companhia, B.A. Antunes e Companhia, Alves Braga, Frank da Costa, entre outras. O seringueiro, em sua maioria retirante nordestino, era o último elo da cadeia econômica. Aparentemente era livre, mas a estrutura econômica o colocava em situação de trabalho semelhante à relação de servidão. Comprava os suprimentos necessários a preço altíssimo no armazém mantido pelo seringalista. Por isso, sempre estava em débito na contabilidade do seringalista e endividado, não conseguindo mais escapar da da exploração do patrão. A dívida do seringueiro começava desde quando saía A dívida do seringueiro começava desde quando saía de sua terra e, ao chegar ao seringal na condição de brabo, era obrigado a comprar desde os utensílios usados na extração do látex até o pirarucu ou charque e alguns litros de farinha que iria precisar nos primeiros dias na mata, enquanto não aprendesse a caçar. Essa situação de expoliação de seringueiro
foi também retratada por Ferreira de Castro em A Selva. Aquele era sempre o talão grande, que, somado às despesas da viagem e mais empréstimos, prendia por muitos anos ao seringal, em trabalho de pagamento, o sertanejo ingênuo. O sistema de aviamento, mecanismo que caracterizou as relações de produção na sociedade gomífera, foi sustentado pelo regime policial, instituído pelos donos de seringais, com a colaboração do aparelho repressor do Estado, que remetia de volta aos seringais aqueles que fugiam de seus débitos para com os patrões, fossem eles capturados em Belém ou em Manaus. Aliás, as relações sociais de produção entre os seringueiros e os patrões não se distanciaram muito das relações existentes entre o senhor de engenho e os escravos. O drama dos seringueiros pode ser desenhado na visão melancólica de Fult Hardman. Lá, enfim, o baile melancólico dos seringueiros, triste em suas toadas solitárias na fronteira da civilização, dançarinos de uma história que literalmente os jogam no fim da linha. O sistema de aviamento foi uma relação de trabalho expoliativa, traduzida não apenas em relação ao seringueiro, como também em relação à expoliação dos representantes das grandes potências econômicas. O seringalista desempenhava também o papel de aviador, na medida em que fornecia mercadoria ao seringueiro extrator. Mas esses aviadores de primeira linha, no caso os seringalistas, como os demais elementos da cadeia econômica do aviamento, também estavam sujeitos à exploração do capital monopolista internacional. Ressalte-se que os aviadores ainda tentaram se organizar para a exportação direta, sendo impedidos com ameaças pelos membros da classe dominante das casas exportadoras. Outras medidas tomaram os exportadores para evitar a livre iniciativa nacional, como o encarecimento dos fretes cobrados pelas companhias estrangeiras no trecho Belém-Nova York, no transporte do látex. Desse modo, o aviamento tornou-se a forma institucional de comercialização da borracha amazônica na relação social de produção. Não há dúvida que este quadro econômico suscitou mudanças que refletiram na estrutura político-social, ocasionando sensíveis alterações no modo de vida, nos padrões de costumes e na composição das classes dominantes. A sociedade, progressivamente construída no Pará, ao longo do período colonial até as primeiras décadas do século XIX, tem sua classe dominante, representada pelos proprietários de terras escravagistas, militares e altos funcionários da burocracia portuguesa,
cujo poder econômico se estruturou a partir do monopólio da terra e da dominação da força do trabalho indígena e, em menor escala, da africana. O comerciante português e a burocracia administrativa que participavam da dominação política durante as primeiras décadas do século XIX vão ceder lugar ao coronel da borracha, proprietário do seringal, aos financistas e exportadores, frações estas cujos interesses específicos o Estado garante, por excelência, pois ao Estado interessava captar os impostos sobre o volume exportado. Os membros desta oligarquia da terra procuraram reorganizar suas forças como mecanismos de preservação do poder. Um destes mecanismos foram as alianças com os representantes estrangeiros do capital mercantil, através das alianças familiares, ou seja, através de casamentos, como é o caso de um Sir Campbell, comerciante inglês que casou com um membro de família Pombo, grande proprietário de terra na ilha Mexiana. Em decorrência dessas modificações pelas quais passa a região, na segunda metade do século XIX, as oligarquias agrárias tendem a se transformar e adaptar a economia nascente. Os modernos extrativistas, seringalistas, preocupados em substituir a tradicional burocracia administrativa com a formação de uma elite de produtores coesa que se colocasse à frente dos negócios públicos, entenda-se também de seus negócios e da construção do poder de um Estado republicano nascente, procuram mandar seus filhos estudar na Europa. A formação dessa nova elite intelectual, posteriormente, além de contribuir para o aumento de profissionais liberais, concorreu também para a introdução de novos hábitos de vida. Os donos de seringais, na maioria, moravam na cidade, atraídos pelo conforto que esta lhes oferecia, experimentando os prazeres da Belle Époque, sem contudo se distanciarem de seus barracões. Os novos ricos construíram suas residências inspiradas no Art Nouveau, com azulejos de Portugal, colunas de mármore de Carrara e móveis de ebanistas franceses. Para seu entretenimento, mandavam buscar companhias artísticas na França, em Portugal e Rio de Janeiro, que fizeram época no Teatro da Paz. Calcula-se que, de fevereiro a dezembro de 1878, foram apresentados no teatro aproximadamente 126 espetáculos. Em decorrência desse vaudeville, surgem inúmeras casas de diversões, como o Café Chique, Café da Paz, local preferido de reuniões para discussão política, Moulin Rouge, Chat Noir, Café Madrid e Café Ric.
este último considerado um dos principais centros da sociedade paraense. Em